Olá pessoal, boa noite a todos. Começando mais uma aula, né, da disciplina de Fundamentos de Marketing. Dessa vez a gente está fazendo um pouco diferente, porque em geral os nossos encontros são ao vivo, né? Mas para diferenciar um pouco, esse encontro vai ser gravado. Eu vou disponibilizar essa videoaula aqui no meu canal do YouTube e vocês assistem no momento que seja mais ideal para vocês, ok? Bem, continuando com nossa aula, hoje a gente vai falar, deixa eu pegar até aqui o meu laser, pronto. Hoje a gente vai falar, pessoal, do terceiro P, né, dentre os 4 P do marketing, que é a praça. Essa praça, pessoal, ela é bem importante salientar que ela é conhecida com outros nomes, né, como, por exemplo, canais de distribuição, ponto de venda, tudo isso se colocou como praça, que foi uma forma de aportuguesar os 4 P's, tá certo? Bem, e o que é a praça? Né? O que é esse P? O que é que deve ser trabalhado esse P? Primeiro vamos entender o que é, porque uma vez entendendo vai ficar mais fácil de vocês compreenderem. É toda movimentação para levar o produto do local onde foi produzido até onde o cliente pode adquirir. Trata-se do local onde o produto ou serviço será disponibilizado e onde são realizadas as trocas, que a gente tanto fala, né? Entre o que produz e o que consome. Então, dentro dessa definição, a gente pode observar duas variáveis. Primeiro, é toda a movimentação, desde o momento lá de onde fabrica-se o produto até esse produto chegar no cliente. Então, quando eu estou trabalhando praça, eu estou trabalhando essa distribuição aqui, do ponto de ele é fabricado até ao ponto onde ele é vendido. E a outra variável é exatamente esse ponto de venda, né? Que é esse PDV, que a gente chama, que é o local onde vai ser realizado a troca. Então, atentem para essas duas necessidades. Por quê, pessoal? O que é que acontece? A gente já falou sobre o produto, que o produto tem que ser de qualidade, ele tem que resolver a dor de um cliente, a dor de um público-alvo. Mas, então, se o teu produto atende a isso, massa. Então, depois que foi que a gente aprendeu que esse produto ele tem que ter um preço adequado para esse público. Então, se você trabalhou essa parte de preço e viu que seu produto é de qualidade, seu produto atende à necessidade do mercado, o seu produto tem um preço acessível, mas se esse produto não conseguir chegar até o cliente, de nada serviu você trabalhar o produto e você trabalhar preço. E hoje é o nosso desafio nessa aula. Ok? E para a gente poder entender praça, pessoal, existe um tripé que eu chamo, né? Então, resumindo, tem esse tripé aqui. Primeiro, o produto ele tem que chegar no cliente certo. Muito importante esse termozinho aqui. Não é produto chegar no cliente, é produto chegar no cliente certo, na quantidade certa, na hora adequada, né? Que aqui a gente trabalhando o ideal. Né? Isso, pessoal, aparenta muito. Você pode até dizer assim, professor, mas o produto chegar ao cliente certo, na quantidade certa e no momento ideal, isso é logística também, tá certo? Então, eu até falei para vocês no início da nossa aula, né, que o marketing é o setor mais enxerido que tem, porque ele trabalha com todos os setores. Então, a logística ela tem uma ligação muito forte com o marketing. Por quê? Porque é através da logística que eu vou executar todo esse tripé aqui. Eu vou fazer a execução, eu vou de fato fazer esse produto chegar. Mas é o marketing que vai dizer aonde que ele deve chegar, para quem ele deve chegar, quando ele deve chegar. É o marketing que diz isso. Então, se o marketing dizer, olha, o nosso público-alvo do nosso produto, ele está lá em Manaus. Então, é o marketing que fala. Então, a logística vai lá e vai mexer os pauzinhos dela para que esse produto chegue em Manaus. E não adianta chegar só em Manaus. Tem que chegar na quantidade correta e tem que chegar no momento ideal. Bem, apesar de eu ter falado desse tripé importante, né, que é o tripé da praça, né, assim, dos canais de distribuição, é preciso entender que existe esses 4 termos aqui que são os termos centrais, né, do P de praça, né? Então, eu tenho que trabalhar a questão da distribuição, óbvio que é canal de distribuição. E se eu trabalho o canal de distribuição, não tenho como eu trabalhar transporte.
E se eu não trabalhar transporte, não tem como eu trabalhar logística. E quando eu junto distribuição, transporte e logística, eu tenho que falar do meu estoque, né? Então, sempre quando você... o terceiro P de praça, eu tenho que pensar em canais de distribuição, eu tenho que pensar na logística, eu tenho que pensar no transporte, eu tenho que pensar no meu estoque. É isso que você tem que pensar. Bem, quem são os atores do processo que fazem parte, né, do P de praça? Primeiro, os comerciantes, os representantes e os facilitadores. Então, se eu tenho um negócio, eu tenho que pensar nesses três atores. Existem até outros mais, mas que inclusive está na nossa apostila que você tem que ler. Mas o que eu quero trazer para cá é esses três aqui. Então, pessoal, o que é que acontece? Já já eu vou voltar a falar desses três atores, certo? Primeiro, eu quero que vocês saibam que eles existem. Então, pessoal, o circuito de distribuição, né, da parte de preço. Existem duas formas de o produto chegar até o cliente. Eu acho que eu estou falando muito rápido. Vou tentar falar um pouco mais devagar. Existem duas formas do produto chegar até o cliente, né, que é o que a gente chama de circuito de distribuição. Ele pode chegar de forma direta, ou seja, a empresa ela produz um produto e esse produto chega diretamente ao consumidor sem intermediários. Já já no próximo slides eu vou mostrar para vocês que existem algumas empresas que trabalham com essa metodologia, ok? Mas para algumas empresas essa estratégia não é interessante. A empresa ela produz os produtos e ela pode passar por 1, 2, 3 e até 3 intermediários, e às vezes até 4, até chegar ao consumidor final. Professor, qual é o melhor? É o canal de distribuição direto ou indireto? Olha, isso varia. Cada caso é um caso, cada mercado é mercado, cada empresa é uma empresa. Eu gosto muito de trabalhar minhas aulas voltada para a realidade dos meus alunos. Então, hoje para vocês, meus alunos, essa parte aqui é mais interessante, certo? Porque o que acontece? Essa empresa aqui que produz, ela produz por um valor e quando chega aqui até seu consumidor final, à medida que ele vai agregando valor, ele vai aumentando de valor. E, em geral, a empresa ela não tem muito controle sobre esses intermediários. Então, para a micro e pequena empresa, para o microempreendedor individual, para você que está montando o seu negócio, o mais interessante é você trabalhar isso aqui, você entregar diretamente para o consumidor. Até porque, vejamos, vamos supor que você, de Tabuleiro do Norte, se você for montar uma empresa, no início da sua empresa, é muito difícil você já trabalhar com intermediário. O natural é que você já trabalhe entregando diretamente ao consumidor, tá certo? Então, essa lógica aqui do consumo direto, ela respeita aquele tripé, né? De chegar no momento certo, na hora certa, na quantidade correta. Esse é o grande desafio. Bem, aqui são algumas empresas que elas trabalham o método de distribuição direta. Aí eu botei aqui algumas, depois foi que eu me tocar que todas elas são, de certa forma, um pouco concorrentes, né? A Inodê, a Natura, a Herbalife, a Mary Kay, são todas empresas que elas optam por canal de distribuição direta, ou seja, sai da empresa e vai direto para o cliente. Óbvio que no meio desse processo tem alguns representantes, né, que a gente pode até entender como intermediários também, mas o que na verdade, de certa forma, é um direto. Eu estou notando que a empresa, por exemplo, a Natura, ela já está com outra estratégia, ela já está com PDV, que é pontos de venda, né? Ela já tem pontos de venda em alguns shops que é da Natura, já é uma outra estratégia de distribuição, e sinal que as coisas estão mudando. Okay? E aqui, pessoal, eu coloquei esse exemplo aqui porque eu adoro esse tipo de bodega assim, me remete muito à década de 80, quando eu era criança, né? Que as pessoas, que eu ia comprar nessas bodegas aqui. Isso aqui, esse tiozinho da bodega, gente, é o tipo intermediário. Ele é que vai intermediar a venda. Por exemplo, se você ver aqui, ó, tem vários produtos. Esses produtos aqui, com certeza, não foi ele que produziu. Né? Não foi ele que produziu. Ele foi produzido em algum canto e de repente esse foi produzido lá na região sul do país, mas esse produto está disponível aqui, no ponto de venda no interior do Ceará. Isso é marketing. Esse processo
de fazer o produto sair lá do sul e chegar até o interior do Ceará é marketing, tá certo? É logística também, obviamente, mas é o componente praça. E aí, pessoal, eu dei o exemplo do tiozinho da bodega, mas na verdade o intermediário não é só ele, certo? Existem os principais intermediários. Bem aqui tem um acento. Existem os principais intermediários. Eu coloquei aqui alguns, mas lá na nossa apostila tem mais, ok? E eu coloquei, pessoal, eu coloquei lá alguns outros exatamente para forçar vocês a leitura. É importante, tem duas apostilas lá falando sobre praça, ainda tem um podcast falando também sobre essa questão da praça. Então, leiam, escutem o podcast e assistam essa videoaula que vocês vão ter o conhecimento completo sobre esse P. Então, pessoal, o tio da bodega, ele se encontra aqui, ó, no varejista, tá certo? Que é a pessoa que vai realizar a venda dos bens diretamente ao cliente final. Então, uma empresa lá no sul, ela precisa desse intermediário para que, sei lá, o extrato de tomate dela seja vendido. Além do varejista, existe um outro intermediário que é o atacadista. Quem é o atacadista? É quem vende para os varejistas, tá certo? Então, aquele extrato de tomate, ele não vai a pessoa não vende direto para o varejista, ela vende para o atacadista e o atacadista vende para o varejista. E cada processo desse, o valor do preço, o preço aumenta, tá certo? E existe também, pessoal, a figura do... antes de ir para a figura do distribuidor, é interessante que aqui no Brasil existe o fenômeno do atacarejo, o atacarejista. O que é o atacarejista? É aquele que ele é do atacado, ou seja, o foco dele, o principal público-alvo dele é o varejista, a persona é o dono de um comércio, mas que ele está se permitindo a vender para o consumidor final. Então, os atacarejos, ele guarda características de venda no varejo e venda no atacado. Ou seja, ele vende tanto para quem quer revender e vende tanto para quem quer para o consumidor final. Às vezes, eles utilizam a seguinte estratégia. Olha, se eu vender, sei lá, 6 latas de óleo, você vai comprar mais barato que se você comprar diretamente no varejista. Aí o consumidor é que vai dizer se vale a pena ou não. Se o consumidor consome muita lata de óleo, sei lá, por algum motivo, vale a pena ele comprar lá no atacarejo. Se não, se ele for comprar só uma, a diferença de preço não é tão grande, tá certo? Então, além da figura do varejista, do atacadista e do atacarejista, né, digamos assim, existe também a figura do distribuidor, que é quem vende, armazena e dá assistência a uma área geográfica bem delimitada. Não tem isso aqui, viu? Uma área, não tem esse S, a uma área. Então, o que é que acontece, pessoal? O distribuidor, ele guarda certa correlação semelhante à exclusividade. Entendeu? Então, assim, eu tenho um produto e o meu produto, para ele ser fornecido, sei lá, lá no Juazeiro do Norte, eu sou de Tabuleiro, tenho uma empresa e eu criei um produto. Mas esse produto, ele pode ser vendido lá em Tabuleiro do Norte? Pode, mas eu vou contratar um distribuidor. Então, esse distribuidor lá de Juazeiro do Norte é que ele vai ser responsável por fazer a única distribuição desse produto lá naquela região, tá certo? E por falar em produto, pessoal, no caso da praça, existe também praça. Você pode trabalhar a praça com relação a serviço? Pode. Quando a gente vai trabalhar o ponto de venda, tá certo? Que a gente vai trabalhar já até o final dessa aula, a gente está trabalhando a questão do ponto de venda, que é um dos componentes da praça, ok? E aqui, pessoal, eu estou trazendo aqui um esquema, né, para facilitar um pouco mais a leitura. O canal de distribuição direta, ó, o fabricante, ele vai direto pelo consumidor. Vocês, né, tendo como persona os meus alunos, esse aqui vai ser a forma que vocês vão trabalhar, em geral, tá certo? Se você for fabricante do seu próprio produto, a tendência é que, pelo menos no início, você entregue diretamente esse produto, esse serviço para o consumidor final. Outra coisa que você, que é meu aluno, pode se encaixar é essa outra figura aqui, ó. Só que nessa figura, o fabricante, ele vende para o varejista, que pode ser você,
e você vai entregar para o consumidor final. Então, se você quiser, por exemplo, montar um comércio, eu quero montar uma pequena mercearia na minha casa. Então, você vai ser um varejista, você pode comprar do fabricante. Ou então, existe ainda essa outra possibilidade aqui de canal de distribuição. Lá vai eu falando rápido novamente. Então, aqui eu tenho um fabricante, o fabricante passa o produto para o atacadista passa o produto para o varejista e o varejista passa o produto para o consumidor final, né? Que é os 3 tipos de canal. E pode existir até mais, tá, gente? Dependendo do negócio, dependendo do produto, é possível que exista até mais, ok? Bem, quais são os grandes desafios, né, que tem que se trabalhar quando eu trabalho a questão da praça? Eu listei alguns, mas na verdade são mais, certo? Primeiro, o impacto no preço. A distribuição, pessoal, gera custo, né? Distribuição já para o microempreendedor também. Então, assim, eu vejo muitos produtos aqui em Fortaleza e em Tabuleiro do Norte também, né? Que eles se tornam mais caros pelo simples fato da pessoa ir lá entregar esse produto. Óbvio, né, gente? É uma prestação de serviço a mais. Além, vamos supor, produto de alimentação. Além de você se alimentar, você vai ter a comunidade de chegar até você. Então, obviamente, você vai pagar por isso. Então, tem um impacto, sim, no preço. Tá certo? E outro desafio é que o empreendedor, cada vez mais, ele tem que buscar, né, soluções de acesso mais fácil para o seu possível consumidor. Ele sempre tem que estar buscando novas estratégias, tem que estar fazendo benchmark, ou seja, saber o que é que as outras pessoas, os outros concorrentes estão fazendo, tem que consultar a proposta. Esse é um dos grandes desafios, né? E outra é a questão do tempo de reposição ágil. Lembra que eu falei que a praça, o produto ele tem que chegar na hora certa, no momento certo? Isso afeta diretamente o estoque. Então, fiquem de olho no estoque de vocês. O sistema de informação que controle esse estoque é essencial, tá certo? Eu acredito que vocês vão trabalhar estoque na parte de gestão da produção, então eu não vou me alongar muito a essa parte aqui, ok? Bem, no começo da aula eu fiz uma pergunta assim para vocês. E aí, qual vale mais a pena você entregar diretamente, né? Um canal de distribuição direta ou um canal de distribuição indireta? Aí eu falei, olha, cada negócio tem o seu. Se você for um microempreendedor, pelo menos no início, é mais fácil a entrega direta. Mas a partir do momento que a sua empresa for crescendo, que a sua empresa for expandindo, vai ficar difícil você manter o direto. Ou então vai ser mais caro. Porque, veja, digamos essa empresa aqui, ó, essa empresa 1, 2, 3, essa empresa ela tem 3 públicos diferentes, vamos supor. Então ela tem que gastar um tempo para entregar esse produto no mercado 1, no mercado 2 e no mercado 3. O mesmo ocorre com essa empresa aqui, ó. Ela tem que entregar nesse, ela tem que fazer esforços, né, para entregar nesse, e essa empresa aqui também. Ao mesmo tempo, se esse fabricante aqui, entregar para todos eles, entregar para um distribuidor, o distribuidor é que vai fazer a questão de escoar, digamos assim, esses produtos para os demais diversos públicos. Ok? Então fica essa análise, né? Qual é o melhor? Não existe o melhor, não existe o pior. É o mercado que vai te dizer, é o teu cliente que vai te dizer, é o teu produto que vai te dizer, é as necessidades que vão surgir e que vão orientar você. O importante é que você saiba que existem essas duas possibilidades. E aí, pessoal, entra aqui a questão do ponto de venda, né? O ponto de venda é uma das coisas que é estudado dentro da praça. E depois a gente vai aprender também que ele é estudado na promoção. Olha aí, um entrando no outro. Eu falei para vocês, gente, quando eu estiver trabalhando os 4 P's, eu sempre vou procurar entrar num e entrar no outro. Então, prestem muito bem atenção nessa foto que está aí atrás, né? Ela é muito significativa quando eu falo de ponto de venda. Ela resume algumas coisas que vai facilitar o atendimento de vocês. Por exemplo, o vendedor ambulante, ele sabe quais são os melhores locais para se instalar e vender os seus produtos, né? Que é o quê? São as ruas mais movimentadas, mais frequentadas pelos clientes,
aquelas que têm maior tendência de consumir o produto, né? Próximo a lojas concorrentes. E uma coisa que eu acho bem interessante, né, do ponto de venda assim, do ambulante, embora seja um tipo de empreendedorismo questionável, porque a maioria deles, eles não fazem, não há um estudo, não é aquele empreendedorismo que a gente chama por oportunidade, muitas vezes eles são por necessidade. A maioria das tomadas de decisões deles são muito pela parte empírica, né? Tem algumas decisões que eles tomam que são muito bem acertadas, né? Eu costumo, uma vez eu estava no centro daqui de Fortaleza e tinha vários vendedores ambulantes que vendia roupa, vendia óculos, vendia várias coisas. E quando começou a chover, na mesma hora eles cobriram, né, a lojinha deles, a mesinha, né, que eles têm, a banquinha deles, eles cobriram com plástico para não molhar, mas ao mesmo tempo eles colocaram um monte de guarda-chuva. Aí eu fiquei pensando, cara, que senso de oportunidade, né? Então, olha aí o produto chegando na hora certa, no momento certo. Então, quem estava ali desavisado com aquela chuva que precisava sair, precisava fazer uma coisa, olhava para o lado e tinha ali o guarda-chuva, né? Embora ele fosse um vendedor de roupa. Eu achei isso muito interessante. Então, o ponto de venda, pessoal, ele guarda muito essa característica que eu falei e que a gente vai trabalhar um pouco mais agora. Então, pessoal, fiquem primeiro com esse ensinamento aqui, ó. A localização do seu negócio, ela influencia no seu sucesso. Então, a localização do meu negócio, a minha praça, meu ponto de venda, meu PDV, estou dando vários nomes para vocês. Ele tem que ser estratégico. Se ele não for estratégico, ele corre o risco de perder. E existem vários exemplos disso. Eu vou dar um exemplo. A minha irmã, ela tem uma amiga que tinha uma clínica de estética. E essa clínica de estética era pequena. Era um PDV, né? Um ponto de venda lá. Era muito pequena, mas atendia. Chegou um tempo que ela precisou mudar. E quando ela foi mudar, ela mudou por um espaço... Ela cresceu, né? Ela mudou um espaço bem maior mesmo. Numa outra rua. Só que essa outra rua não tinha espaço para estacionar. A consequência disso tudo é que ela acabou perdendo várias clientes porque tinham dificuldades para chegar até lá, porque quando chegava até lá, tinha que estacionar muito longe e tinha que voltar a pé. E mulher, geralmente, ela gosta de andar de salto alto, e andar de salto alto no meio da rua não é uma coisa muito agradável. Então, ela acabou perdendo, teve vários problemas por causa da escolha do ponto de venda, por causa da localização de ponto de venda. Então, a gente vai trabalhar aqui alguns parâmetros, né, que vocês podem trabalhar para evitar pequenos erros no ponto de venda, ok? Bem, alguns aspectos a serem considerados. Primeiro, o projeto arquitetônico. Pessoal, eu costumo dizer que quando vocês forem trabalhar o ponto de venda de vocês, a lojinha de vocês, preparem a loja como se prepara, como um ator prepara o palco de um teatro. Né? Ele está preocupado com os detalhes, o ator do teatro ele está preocupado com a encenação, ele está preocupado se o público vai ser impactado pelaquela imagem, pelaquele visual. Então, assim, prepare a lojinha de vocês como se vocês fossem apresentar uma peça de teatro, tá certo? Primeiro de tudo, o aspecto visual é muito importante. Segundo, questão de segurança. Olhem para o local e analisem se aquele local oferta segurança para o cliente. Eu tenho um caso aí em Tabuleiro, inclusive, que o que acontece? Sempre quando eu ia almoçar, eu almoçava num local aí em Tabuleiro do Norte, que eu não me lembro o nome, que o local era bem simples, mas a comida muito saborosa. E eu perguntei para a mulher se ela não tinha vontade de abrir à noite, porque às vezes tem pessoas como eu que queria jantar, né, uma coisa mais leve, e ela fazia essas coisas leves. Ela disse que não abria à noite porque era perigoso lá naquele local à noite. Então, se vocês forem abrir o seu negócio e esse negócio tiver que abrir à noite, antes de pegar o local, vejam se aquele local passa uma sensação de segurança para o cliente. O lance, pessoal, é ter empatia, é se colocar no lugar do cliente, ok?
Outra, trabalhe o seu negócio de forma a que ele dê conforto para o cliente. E quando eu falo conforto, eu estou falando, por exemplo, na questão da iluminação. Uma iluminação adequada é essencial. Uma climatização adequada é essencial. O cliente andar pelo seu negócio de forma livre é legal. Então, isso é projeto arquitetônico, né? Higiene, principalmente se você for da área de alimentação, essa questão tem que ser analisada. Estacionamento, como eu já falei aqui, existe um... Gente, eu falo muito rápido. Existe um ditado nos Estados Unidos que é no park, no money. Sem estacionamento, sem local, sem vendas, sem dinheiro. Eu estou notando aqui em Fortaleza uma reformulação dos projetos arquitetônicos dos empreendimentos. E isso é visualizável bem na questão da farmácia. Todas as farmácias hoje, as grandes, as que estão se destacando, elas têm amplos estacionamentos. Muitas delas, a maioria delas, inclusive, dessas grandes, o estacionamento é maior que o ponto de venda, para vocês verem o quanto é importante. Ah, Paulo, significa que eu tenho que ter um estacionamento para o meu negócio? Não. Apenas verifique se próximo aonde você quer montar o seu negócio, há espaço para um estacionamento. Nem que seja em ruas, porque tem ruas que não pode estacionar, né? Veja se existe essa possibilidade, ok? Ou então você pode fazer negociação com algum estacionamento próximo, entendeu? Porque o que acontece? Às vezes, o serviço que a pessoa vai fazer, ou a pessoa que vai comprar na sua loja, compensa você negociar com o dono do estacionamento. Se, olha, cada cliente meu que vier com esse carimbo aqui, só paga, você me dá que eu pago para ele o estacionamento. Sei lá, faz uma negociação com ele de pagar R$5, R$6, não sei. Mas é uma outra estratégia. Avalie se existe alguma empresa que presta serviço de estacionamento e tenta negociar com ele para você pagar o estacionamento do seu cliente. Agora, veja se os custos valem a pena, certo? Outra coisa assim muito interessante é a questão do lado da sombra. Isso influencia, tá, pessoal? Ideal é que seja você trabalhe no lado da sombra, principalmente o Tabuleiro do Norte, né, que é quente, que só, ok? Outra coisa, pessoal, análise de concorrência, né? Essa análise de concorrência aqui, na hora de você escolher um ponto de venda, é muito interessante. Por quê? Existem duas possibilidades. Primeiro, você se localizar em um local próximo a que vende serviços semelhantes, vamos supor. Não sei se vocês já notaram, mas assim, é comum empresa que presta serviço de lava-jato ficar perto de posto de gasolina. Por quê? Porque o sujeito vai ali, vai no posto de gasolina, aí olha ali, opa, aqui tem um lava-jato. Aí quando ele pensa, opa, tem lá no perto do como é que se diz? Perto do posto de gasolina. Quando eu for lá pro posto, quando eu for abastecer, eu aproveito e dou uma limpada. Tá entendendo? E existe uma outra forma, pessoal, é o seguinte, por exemplo, aqui no centro de Fortaleza, existe muito essa questão das ruas temáticas, né? O que são essas ruas temáticas? É uma rua que, por exemplo, que só vende produtos de confecções. Aí tem uma outra rua que só vende produtos de aniversário, produtos de eventos, de festa. Aí tem outra rua que só vende acessórios para veículos. Então, pessoal, o que é que acontece? Isso acaba trazendo pessoas que estão em busca daquele produto e serviço para aquela localidade. Então, vamos supor, eu quero um produto de... Eu quero comprar... Eu sou um varejista, né, e quero comprar, sei lá, botões. Eu quero comprar botões porque eu trabalho com confecção. Então, eu vou para Fortaleza comprar botões. A probabilidade de eu ir numa rua que tem várias lojas com botões é muito maior do que eu ir numa rua que só tem aquela empresa com botão. Então, muita gente tem aquela estratégia assim, eu não vou colocar meu negócio naquela rua ali, porque aquela rua já tem muitos aquele produto ou serviço. Eu vou botar em outro canto. Mas muitas vezes as pessoas
vão para aquela rua exatamente porque sabe que naquela rua vai encontrar aquele tipo de produto e serviço. Então é uma coisa que tem que avaliar. Eu estava com um pessoal que eles estavam querendo montar uma açaiteria numa avenida aqui em Fortaleza, onde nessa avenida tinha 9 açaís já tinha 9 açaís. Então eles não quiseram colocar mais esse açaí lá, entendeu? Porque já tinha 9. E eu achei prudente, porque assim, aquela rua não era uma rua que atraía as pessoas pelo fato de lá ter açaiteria, né? Mas era interessante que eles colocassem uma outra avenida que também tivesse uma outra locomoção de pessoas para alimentação. E realmente eles colocaram numa que era do lado do... como é que se diz? Que era do lado de uma calzone, que vendia calzone, né? Então, fica essa análise aí, dependendo do negócio, se cabe ficar próximos aos concorrentes ou não, ok? Outra coisa que você tem que trabalhar no ponto de venda, e aqui eu já estou entrando um pouco na questão da promoção do próximo P, que a gente vai ver na próxima aula, é a questão da fachada. Gente, a fachada é algo muito importante para um ponto de venda. Um ponto de venda sem fachada é complicado, tá certo? E também não adianta você ter uma fachada e não cuidar, não. A fachada ela tem que estar limpa, ela tem que estar bem iluminada, ela não tem que ter pichação, ela tem que ser chamativa. A gente vai trabalhar um pouco mais dessa fachada, porque é lá na promoção. Mas como ela também está dentro do ponto de venda, eu achei interessante, né? Então, visibilidade. O local tem que ser acessível a público. E quando eu falo acessível, inclusive eu falo que se possível não, acho que o ideal mesmo é com pessoas com deficiência, porque é um público que ele tem direito a acesso. Então, se você pensar no seu ponto de venda acessível, isso vai fazer um diferencial competitivo, tá certo? É o que a gente tanto trabalha nessa questão do marketing. Outra coisa que tem que ser trabalhada, e que a gente vai trabalhar também na promoção, é a questão do merchandising, né? O merchandising é a disposição dos produtos nas prateleiras de forma que atraia, né? Que estimule a compra por impulso, por exemplo, né? Tudo isso você tem que trabalhar no ponto de venda de vocês, tá certo? E além disso, pessoal, perfil demográfico da região. Você tem que ir onde o seu público está, né? A sua loja, o seu negócio, o seu espaço para prestar o seu serviço, ele tem que ir onde o seu público está. Então, assim, um exemplo, se você vende uma loja de roupa, onde é que é mais fácil você encontrar cliente? É você montar um espaço lá no centro de Tabuleiro, ou você montar um espaço ali depois da passagem molhada? Muito provavelmente você vai ter mais sucesso se você ficar próximo ao centro. Né? Por quê? Porque lá tem uma circulação de comporta, uma circulação de pessoas. Né? Então veja, a questão do poder aquisitivo dessa pessoa também influencia muito. Né? O poder aquisitivo da pessoa ela vai influenciar se ela entra no seu ponto de venda ou não, dependendo da estética. Dependendo da estética. Tá bom? Outras considerações que eu acho muito interessante, pessoal, e que ela faz parte do subconsciente, digamos assim, da pessoa, são os estímulos visuais. Né? Você colocar uma música ambiente, uma música relaxante para o seu cliente enquanto ele está na sua loja, enquanto ele está passeando. Então, cuide do ponto de venda de vocês. Né? Isso dá uma acalmada no cliente, dá uma relaxada, faz com que ele permita ele ficar mais tempo olhando sem aquela preocupação. Né? Odores agradáveis. Gente, não tem coisa melhor do que você, por exemplo, entrar numa loja, uma lojinha de lanchonete e aquele cheirinho de café. Isso é experiência, que eu sempre venho falando aqui. Experiência faz parte do processo de venda. Experiência deixa o cliente mais feliz. Você chegar na lanchonete com aquele cheirinho de café, abre até a sua fome. Aquele cheirinho de comida no restaurante, no seu restaurante, aquele cheirinho de roupa nova dentro da loja, tudo isso, pessoal, influencia no comportamento do consumidor. Tudo isso é ponto de venda, tudo isso é praça. Né? E o bom aproveitamento do espaço. Né? Eu sempre digo assim, por exemplo, por que aquele produto que é mais procurado, por que você não coloca
lá naqueles espaços, né, que o cliente costuma não passar, porque aí vai obrigar ao cliente a andar pelo teu estabelecimento e conhecer o teu estabelecimento. Tem um shopping aqui de Fortaleza que eu já anotei a estratégia dele. Quando você entra, as escadas, ele é assim, ele é um arco, né? Ele é um arco. Então, quando você entra, as escadas rolantes dele, ele está na ponta desses dois arcos. Isso significa o quê? Que se você quiser subir para o andar de cima, obviamente, você vai ter que atravessar todo o arco, e quando você faz isso, você, como é que se diz? Você é obrigado a conhecer as lojas que aquele estabelecimento disponibiliza para você. É uma forma de você conhecer as lojas. Ah, Paulo, mas nessas entradas do ar, nesses arcos onde tem essas escadas, tem duas entradas também. Se você quiser entrar, você já pode direto entrar para o S e ir para a escada rolante. Verdade, porque pense na que eu falei para vocês. Nossa, a bateria tá acabando. Só um instante. Só um instante, galera. Pronto, a bateria acabou. Pronto. Então, pessoal, o que é que ele faz? Olha, para quem entra pela escada, o elevador é lá na outra ponta. Então, ele sempre força você a andar um pouquinho, certo? Então, tem que ter cuidado também nessa estratégia, porque você tem que oferecer conforto, tá bom? Tome umas dicas. Pessoal, aqui foram algumas dicas que eu peguei isso até lá do Sebrae. Mas algumas coisas eu já falei, outras não, né? Por exemplo, evite lojas em frente a ponto de ônibus, né? Pois a visibilidade fica comprometida pela aglomeração. Já tenho casos, conheço casos de uma loja que era uma floricultura, e ela é uma floricultura bem tradicional de Fortaleza, pequenininha, mas bem tradicional. E o negócio dela fechou, mas aí não foi culpa dela. Ela já estava no local há mais de 20 anos, e de repente, por uma ordenação, a prefeitura colocou uma parada de ônibus mesmo em frente. Isso atrapalhou completamente o negócio, tem que se mudar. Então, se você for frente a alguma coisa e for muito demandado por pessoas que não têm nada a ver com esse negócio, tome cuidado, tá certo? Já falei dessa questão da segurança. Tente não locais em últimos andares. Em tabuleiro essa situação não funciona muito, porque aí não tem prédios altos, né? Mas evite, por exemplo, locais muito distantes, onde a locomoção das pessoas. Enquanto diferencial para o seu negócio, o próprio o cheiro é um diferencial, a música é um diferencial, o atendimento é um diferencial, o estacionamento é um diferencial, a acessibilidade é um diferencial. Então, eu já falei várias situações aí que são diferenciais para o seu ponto de venda. Okay? Olha, mas eu acho que isso aqui não é tão importante assim, porque se você chegar a isso aqui, é porque isso aqui já é de menos. E uma coisa importante, pessoal, sempre atente aos municípios de vocês, porque cada município existe uma lei orgânica. Então, você deve entrar em contato com a lei orgânica do município para ver se existe alguma legislação específica, né, que inviabiliza o seu negócio, o seu comércio. Mas isso aí é o de menos, né? A não ser que esse negócio, porque tem a lei, né? E agora eu vou ficar vendo para vocês o número da lei, mas que ela permite facilidade na abertura de vários negócios. Além da liberdade econômica, mas eu esqueci o número da lei, mas eu vou passar no nosso Google Class. E aí, pessoal, quando eu falo de ponto de venda, eu trouxe um exemplo aqui das Americanas, eu não estou falando somente desse ponto de venda físico, não, tá certo? Com a entrada da internet, quando a gente fala praça, a gente também está falando disso aí, tá certo? A gente está falando das lojas virtuais. As lojas virtuais é um ponto de venda, as lojas virtuais é um ponto de venda. Você concorda que não é uma forma de o produto chegar até o cliente? Então é um ponto de venda. E aí, pessoal, vou falar devagar, eu falo muito alto. E aí, pessoal, é algo que vocês têm que pensar. Vocês têm que entrar nesse mundo digital. Porque hoje as pessoas elas estão nesse mundo digital. Eu tenho até um podcast que fala
hoje, a jornada do consumidor está muito diversa, ela está muito complexa, porque o ser humano está complexo, a vida está complexa. Então, o que acontece hoje, às vezes, você está aqui na televisão, você tem um comercial da loja, aí você vai lá na loja física, lá no ponto de venda dela, conversa com o cliente, conversa com o vendedor dá todas as informações, você vem aqui no seu celular, nessa mesma loja, e faz a compra no celular. Então, a estratégia para trabalhar ponto de venda é você trabalhar essas duas, você tem que trabalhar de forma conjunta dentro das possibilidades. Então, muitas vezes o cliente está na sua loja física, mas ele também está na internet. E se ele não encontrar você na internet, ele encontra outra pessoa. Então, é importante que vocês estejam aonde o cliente está. O cliente ali anda no centro da cidade, anda. É importante que você esteja lá, é importante. O cliente anda no shopping, anda. É importante que você esteja lá, é importante. O cliente acessa, faz compra pela internet, é preciso que você esteja lá também. Então, pensem nessa possibilidade de vocês terem o e-commerce de vocês. É fácil, é simples, não é tão difícil, né? Dito isto, pessoal, quando eu estou falando em e-commerce, quando eu estou falando na internet como canal de distribuição, eu tenho que pensar nessas três possibilidades aqui. Ó. Site próprio, né? Você montar o seu próprio site, e se você tiver bom dinheiro, né? Se pedir um financiamento, você pode montar uma loja virtual. Pedir, contratar uma empresa que faça montar para você. Você não tem dinheiro. Existe a possibilidade de você fazer de graça. De graça. Então, pagando muito pouco. Pagando menos que você paga de aluguel de um prédio físico. Certo? Existe o site de marketplace. E esse site de marketplace eu não vou explicar para vocês. É vocês que vão pesquisar. É vocês que vão aprender. Porque a nossa atividade é exatamente que vocês expliquem o que é marketplace. Né? E existe também, pessoal, as redes sociais, que é uma excelente ferramenta para trabalhar vendas, para trabalhar ponto de vendas. Tá certo? Inclusive, por exemplo, o Facebook é uma rede social, o Facebook ele funciona também como marketplace. Olha aí já a dica, tá certo? Mas as redes sociais, pessoal, a gente vai trabalhar na N2, que a gente vai trabalhar marketing digital. A gente vai trabalhar bem essa questão das redes sociais. No marketplace, vocês vão fazer um trabalho de pesquisa sobre isso. E o site próprio, eu vou explicar algumas noções agora. Okay? E aí, pessoal, e por falar em loja virtual, uma dica que eu dou, que é uma empresa privada, é a loja integrada. Existem vários outros sites que podem montar a sua loja virtual, entendeu? Eu estou colocando esse daqui, que ele nem é o melhor, assim, ele é o top de linha, eu nem acho ele o melhor, mas ele atende sim a necessidade para quem está começando. Então, se você deseja empreender, entrar nessa parte de e-commerce, não sabe como, você pode ser uma parte de entrada, certo? Eu já criei algumas lojas para ela. Se uma loja simples é possível, só em loja complexa dá. Uma loja mais complexa também dá, só que você paga, tá certo? É caro? Não acho, certo? Mas o endereço é esse daí. Só para ter um exemplo, aqui existe os planos, né, dele. Esse plano aqui, maior, ele custa R$500, né? E ela te dá vários serviços, né, com relação a esses trabalhos. Agrega muito valor a esse produto aí. Mas esse grátis, pessoal, esse grátis aqui, ele garante até 5.000 visitas por mês, 75 produtos para você. Se você tem uma loja muito pequena, que não chega a ter 65 produtos, eu acho que a maioria de vocês, que eu estou dando essa aula para vocês, um usuário administrador, esse atende, esse gratuito atende. Para quem está começando, para quem tem poucos produtos, então você entra na loja integrada, certo? E para quem está começando, é ótimo. Vai chegar um tempo que você não vai conseguir mais, porque vai ter tanta coisa, mas pense bem. Se der certo, significa que você está crescendo. Se você está crescendo, significa que você pode migrar de patamar, não é verdade? E aqui, pessoal, também nessa loja integrada, que eu não vou ensinar vocês como montar, né? Vamos montar a nossa loja, até porque
porque eu tenho que colocar CNPJ e tudo. Mas pode ser que no final do semestre, se tivesse sobrar tempo, a gente pode fazer uma simulação. Mas é muito simples, certo? E aí, pessoal, eu vou dar uma dica para vocês, ó, é que vem aqui, ó, nessa loja integrada.com, lá no final, tem essa parte aqui do gatilhos, certo? Que tem a Escola Bora Aprender, que tem blog, que tem materiais educativos. E aqui tem um curso que ele ensina passo a passo para você montar sua loja virtual, né? Ele diz como é que você se cadastrar os produtos, ele diz como é que você deve montar seu site, o que tem que ter, o que tem que não ter, escolher a forma de entrega. Então, tudo isso, a segmentação dos produtos, tudo isso é explicado lá, tá certo? Então, se você, poxa, eu tenho vontade, eu acho que eu tenho condições de montar minha loja virtual, eu vou tentar isso aqui, certo? No mais, pessoal, se por acaso algum de vocês tiverem interesse em montar um negócio, né? Quero montar um negócio virtual ou o meu negócio físico, o Instituto Federal do Campus Tabuleiro, ele tem um centro de empreendedorismo e inovação, né? Então, a gente trabalha muito essa questão. Então, esse centro de empreendedorismo está sobre eu estou à frente desse, mas todos os professores podem ajudar vocês. Então, caso vocês tenham interesse, entre em contato conosco, a gente vai mentorar, vai fazer todo o processo de mentoria para você abrir negócio. Ok? Pessoal, nós já estamos a 45 minutos de aula. Para uma videoaula é muito, mas é porque o assunto é extenso, né? Então, não deixem de escutar os podcasts, não deixem de ver a videoaula, não deixem de fazer o exercício, não